No vídeo de hoje, nós vamos construir o gráfico da função exponencial definida por f de x igual a 2 elevado a x. Vamos ver o domínio e a imagem dessa função. Nós temos a ordenada e a abscissa. Os valores da abscissa é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Vamos procurar os valores da ordenada. Para x1, x2. Então, para x igual a menos 2, lembrando que f de x é igual a y. Então, para x igual a menos 2, y é igual a 2 elevado a menos 2. Então, aqui nós temos uma potência de expoente negativo, é igual ao inverso. Passa a ser 1 sobre 2, e esse expoente passa a ser positivo. Então, a base 1 sobre 2 se repete duas vezes. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Então, quando x é igual a menos 2, y é igual a 1 quarto. Para x igual a menos 1, y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, é o inverso, 1 sobre 2, elevado a esse expoente positivo. Todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base, 1 sobre 2. Para x igual a 0, y é igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 com a base diferente de 0 é igual a 1. 0, 1. Para x igual a 1, y é igual a 2 elevado a 1. A base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base, 2. Temos o ponto 1, 2. Para x igual a 2, y é igual a 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Encontramos, agora vamos marcar no gráfico. Os pontos estão variando de 1 quarto a 4. Vamos marcar 1, 2, 3, 4. Os valores da abscissa se deslocam no sentido vertical. Os valores da ordenada se deslocam no horizontal, para a direita ou para a esquerda. Quando x é menos 2, y é 1 quarto. Então, o menos 2 sobe para encontrar 1 quarto. Nós temos ainda meio, que é a metade de 1 meio. E temos 1 quarto, que é a metade de meio. 1 quarto. E vem aqui no sentido horizontal, 1 quarto, para encontrar com menos 2. Esse é o primeiro ponto. Quando x é menos 1, y é igual a meio. Então, menos 1 sobe para encontrar 1 sobre 2 aqui, que vem na horizontal. Quando x é igual a 0, y é igual a 1. Então, 0 vai subindo, coincidindo com a ordenada, e encontra. Quando x é igual a 1, y é igual a 2. Então, x se desloca na vertical aqui, para encontrar 2, que vem na horizontal. Olha, o ponto 1, 2. Quando x é igual a 2, y é igual a 4. Então, ele vai se deslocar aqui
nesse sentido, no sentido vertical, mais ou menos, gente, que tá tudo à mão livre. E vem meu Y4 na horizontal para encontrar com o meu X igual a 2. Olha o ponto. Aproximadamente aí, gente, a mão livre. Então, olha o comportamento do gráfico que eu vou colocar aqui. Então, nós temos, olha, comportamento do gráfico, aproximadamente, gente, tudo à mão livre. Olha, então, mais ou menos, olha o percurso. E a curva passa no ponto 0, 1. Veja que ela está subindo aqui. O domínio da função. Viu? Todos os reais. Todos os reais. E a imagem. Imagem é todos os reais positivos, sempre acima o eixo positivo, não nulo, olha o asteriscos. E a gente observa que a curva, olha, intercepta o eixo da ordenada no ponto 0, 1. Então, a curva passa pelo ponto 0, 1. Como a base 2 é maior que 1, a função f de x igual a 2 elevado a x é crescente. Então, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, e vamos falar do domínio e a imagem dessa função. Temos os valores de x, vamos procurar o valor de y. F de x é igual a y. Y é igual a meio elevado a x, que x é igual a menos 2. Então, aqui nós temos uma fração elevada ao expoente negativo é igual ao inverso. 1 sobre 2 passa a ser 2 sobre 1 e o expoente passa a ser positivo. Então, nós temos 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Primeira ordenada encontrada, y é igual a meio elevado ao meu x2, que é menos 1. O inverso de 1 sobre 2, 2 sobre 1, e o expoente passa a ser positivo. Então, nós temos agora 2 elevado a 1, 2. Para o próximo, nós temos meio elevado ao expoente 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x é 0, y é igual a 1. Quando x é 1, nós temos 1 sobre 2 elevado ao expoente 1. Todo número elevado ao expoente 1, o resultado é a própria base 1 sobre 2. Para x igual a 2, temos y igual a 1 sobre 2 elevado ao expoente 2 elevado ao quadrado. Então, a base se repete duas vezes, 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Vamos substituir no gráfico aqui os valores encontrados. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4.
temos 1 sobre 2 e 1 sobre 4. E 1 sobre 4. 1 sobre 2 é a metade de 1. E 1 quarto, 1 sobre 4, é a metade de meio. 4. O primeiro ponto é quando x é menos 2 e y é igual a 4. Então, os valores da abscissa se deslocam no vertical. Ele vai subir aqui, olha. Tudo à mão livre, gente. Para encontrar y, que vem aqui 1, 2, 3, 4, que vem aqui, olha, no sentido horizontal e encontra com a abscissa. Menos 1 e 2, então menos 1 se desloca no vertical e encontra a ordenada que vem na horizontal. Então, é o ponto 1, 2. O ponto 0, 1, 0 se desloca até encontrar 1. Temos o ponto quando x é 1 e y é 1 sobre 2, então 1 se desloca e encontra meio nesse ponto. E quando x é igual a 2, y é igual a 1 quarto. Então, ele vem aqui nesse ponto. Olha o comportamento do gráfico. X aumenta os valores e o que acontece com y? Ele vai decrescendo, diminuindo. Então, o gráfico tem esse desenho. Olha. Você vai desenhando, gente, ligando os pontos. E o gráfico é uma curva que corta o eixo da ordenada no ponto 0, 1. É esse o comportamento do gráfico. Você vai aumentando o valor de x e o que acontece? Y vem diminuindo. Então, o domínio dessa função são todos os reais, são todos os x. Domínio da função são todos os reais. Imagem são todos os reais aqui, gente, só que positivo e diferente de 0. Então, aqui o asterisco excluindo 0. E observamos também que a curva passa pelo ponto. Que ponto é esse? Pelo ponto 0, 1. Que mais podemos observar? A base é um número entre 0 e 1. É um número que fica entre 0 e 1. Então, vamos fazer essa observação aqui. Como a base está compreendida entre 0 e 1, o que é que acontece com a função? A função é o que aconteceu com ela? A função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x é decrescente. Dê um joinha, inscreva-se no nosso canal.